Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler os versos 34 a 35, e vou compartilhar com você aqui nessa manhã a palavra sobre o tema, a cultivação da fraternidade. Amém? Então vamos ler. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Eu vou ler e quero que vocês, por gentileza, repitam comigo, tá? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Podem sentar. Eu estou aqui com a tradução também, Almeida atualizada. Diz assim, novo mandamento vos dou. É possível que vocês tenham essa tradução que eu vou ler agora. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nas Bíblias, comumente, há um subtítulo no capítulo 13 do Evangelho de João, para essa passagem, sobre o novo mandamento. E para nós aqui, eu quero colocar como base, nesta manhã, para a mensagem, a cultivação da fraternidade. Quando falamos fraternidade, a expressão fraternidade, ela é o mesmo ou sinônimo de irmandade. Fraterno vem de amor de irmãos, ou relacionamento de irmãos. E falar de cultivação da fraternidade quer dizer, nós precisamos trabalhar, investir, para que a nossa comunhão, nosso relacionamento como irmãos, seja realmente vivenciado. Cultivar é o mesmo que tratar, nutrir. E cultivar a irmandade é cultivar o relacionamento como família de Deus. E aí Jesus deixou bem claro que nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. A igreja de Deus, portanto, é uma família. Vamos repetir? A igreja de Deus é uma família. E o que nós fazemos, queridos, quando estamos cuidando, cultivando, nutrindo e abençoando a nossa família? Nós trabalhamos para prover o melhor, investimos em estar juntos, cuidamos uns dos outros, não é? Estamos voltados para prover para os nossos o melhor. Nesses dias agora, então, eu tenho acompanhado bastante essa questão aí da vacinação contra a Covid-19, né? O SARS-CoV-2, que é o vírus. A gente fala o vírus da Covid, mas o vírus é o SARS-CoV-2. E eu, para preparar essa palavra, eu fui olhando aquelas coisas, foi vindo no meu coração, né? Famílias levando seus entes queridos mais idosos para a vacinação, drive-thru, né? Tinha alguns repórteres, inclusive, que estavam fazendo as coberturas. Alguns chegavam a chorar, né? Porque aquelas senhorezinhas assim, bem de idade, né? Todo feliz porque estavam recebendo a vacina, sem entrar no mérito aqui, infelizmente, de alguns maus profissionais que estão desviando a vacina, e por isso mesmo, inclusive você, quando estiver acompanhando o seu ente querido, é bom filmar e ficar atento à filmagem, né? Mas
como é interessante aquele cuidado. Eu também tive a oportunidade de levar os pastores, né, Miguel e a pastora Joana Dark, para vacinar, ambos a segunda dose da vacina. Eles vacinaram essa Coronavac. Pastor Miguel eu levei lá em São Francisco, Cariacica, porque a gente lutando para conseguir uma segunda dose, que agora está tão difícil, né? Está uma luta para conseguir uma dose da vacina. E a pastora Joana Dark lá em Nova Almeida. Mas foi em Nova Almeida que eu vi uma situação tão do cuidado e daquela dor que estão tendo os filhos com os seus entes queridos mais idosos. Uma filha com a sua mãe idosa, cerca de 87 anos, eles chegaram cedo, chegaram lá, eram 12 horas, e a vacina ia começar só às 13h30, mas ela chegou cedo, porque a vovozinha não queria perder a vez. Então ela ficou, né, falando com a filha, não, tem que chegar cedo. Eles chegaram 1 hora antes, 1h30. E eles estão fazendo nos postos são os procedimentos lá que a gente questiona, mas que pega o senhorzinho de idade, leva para dentro da unidade, e você que é o acompanhante fica do lado de fora. E a menina entrou em desespero, porque a mãezinha dela só anda apoiada. E ela ficou gritando, não faça isso com minha mãe, não faça isso com minha mãe. Por quê? Ela dizendo, nós já estamos desde o início, ninguém coloca a mão nela, a não sei eu. E aí a moça do posto, né, toda paramentada lá, pegou no braço da senhorinha e foi acompanhando a senhorinha. Aí ela, você está toda contaminada, está contaminando a minha mãe. E eu fiquei olhando aquela cena e pensando, ela tem razão. Até agora ninguém tocou na mãezinha dela, só ela. Traz no posto para vacinar, e a moça que está lá na recepção, né, tudo aparamentada, é claro, mas o aparamento dela pelo lado de fora está todo contaminado. Quanta gente tocou nela, quantas pessoas ela tocou com aquelas luvas, com aquelas coisas, e tocando na vovozinha. Mas o que me chamou a atenção foi o desespero da filha, né, naquela ânsia de proteger. E comumente a gente sabe que são os pais que protegem os filhos. Mas como inverte, né? Na velhice, como nós ficamos, que eu também, mesmo sentimento, e eu também fiquei ali naquela hora, ali, né, com vontade de falar, revoltado também, porque a senhora lá da vacinação estava tocando na vovozinha, e aí eu fiquei com mais atenção ainda na minha mãe, e a gente teve que, agora estamos tendo que filmar a vacina, né? Entra, né, aquele negócio todo, e mãe, põe aí, passa gel nas mãos, mãe, não senta nessa cadeira, mãe, mas eu estou com a perna doendo, fica em pé, pelo amor de Deus, a gente não sabe quanta gente sentou aí. E são os cuidados que nós temos com aqueles que são da família. Cuidar da família é o que nós estamos aqui nessa manhã intitulando como a cultivação da fraternidade. Cuidar dos nossos, daqueles que Deus deu para que estejam conosco. E aí, a nossa igreja tem várias frentes de cuidado. Um deles é a célula Geavite, que é onde você se reúne com alguns da irmandade que o Senhor colocou para você cuidar ou para conviver. E quando eu falo você cuidar, não é só a liderança, não, somos nós, porque desde os filhos da família mais novos até aqueles que são mais experientes, todos cuidam uns dos outros. Até aqueles que a gente acha assim que é mais ou menos, não é? Eu tenho um irmão mesmo que é mais ou menos, mas com meus pais ele fica, né? Não, se precisar, é engraçado isso, se precisar, ou seja, ele está dizendo assim, ó, se não tiver nenhum outro que vá fazer, se precisar, eu estou aqui. E até agora não precisou, porque nós que somos mais, vamos dizer assim, voltados à responsabilidade, temos feito o nosso papel. Mas a questão é que há uma voluntariedade para o cuidado. Irmãos, no reino de Deus tem que ser a mesma coisa. Nós precisamos cuidar bem dos nossos. A palavra de Deus diz assim, aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, negou a fé. Misericórdia.
não é? Então, desde o cuidado que nós estamos incentivando você a ter com a sua família, no que diz respeito ao espiritual, com a célula madre, lá que é o culto doméstico, orar o Senhor juntos, ler a Bíblia com seus filhos, com a sua família, mesmo que não tenha nem alguma disposição da família, mas que comece por você. É preciso que a sua casa, o lugar da sua moradia, se torne casa de oração, templo para adoração ao Senhor. E é esse cuidado que nós queremos e precisamos compartilhar sempre. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus, assim como eu vos amei. E quando ele fala, assim como eu vos amei, quer dizer que ele está disposto, assim como Jesus, a dar a vida para o cuidado daqueles que ele nos deu para cuidar. Só assim seremos reconhecidos como discípulos dele. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas avaliações que nós precisamos nos fazer, ou até cobranças para mim mesmo, para nós, sobre realmente se nós estamos cultivando a fraternidade e o que precisamos fazer para viver esta verdade. O que nós precisamos realmente ter vívido, real em nossa vida, para que não venhamos a descuidar, não venhamos a decair na responsabilidade espiritual que o Senhor Deus nos deu com os nossos filhos físicos mesmo, os filhos nossos e a nossa família, como eu lá em casa, com a Thalita, com a Hélida, com a minha família, que é a família de Deus, bem como com aqueles que o Senhor nos colocou em nosso ciclo de afinidade. O que nós precisamos ter em nossa vida? Primeiro, eu quero destacar aqui que nada se faz sem fé. Então é preciso trabalhar a nossa fé, e eu coloquei aqui, recobrar a fé. E quando falo aqui em recobrar a fé, não é só a fé no crer no Senhor, não, é o sentido ou o sentimento, a realidade da irmandade. O recobrar a fé é revalorizar a igreja, não é? A igreja é a minha casa, nós em nossa comunhão, em nossa comunidade básica como filhos de Deus, e a palavra fala nesse sentido da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Mas essa primeira parte, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente conhece muito bem, mas o que eu quero aqui é destacar essa segunda parte: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Eu fui avaliar essa expressão, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Parece que ela não tem muita, vamos dizer assim, consistência essa frase. Como assim? Se alguém vai aproximar-se de Deus e não crê que ele existe, não tem sentido. Mas aqui a palavra é um pouquinho mais sutil. Essa frase, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, é um pouco mais profundo. Não é uma frase de análise vazia. O que o escritor aos Hebreus, o apóstolo, está dizendo aqui com maior profundidade, para que avaliemos essa expressão, é que nós precisamos recobrar a fé toda, plena. Não dá para sermos cultivadores da fraternidade, ou seja, cuidar uns dos outros, mais ou menos, ou não sendo cabalmente responsável, sem realmente viver profundamente o Evangelho de Jesus. Jesus não veio exercer a sua tarefa de nos salvar só porque ele estava em obediência ao Pai. Não, ele não veio exercer a sua ação de nos abençoar com bênçãos que diz respeito à provisão, que diz respeito a sustento em todas as áreas, como cobertura,
moradia. Não, ele não veio só para isso. Ele veio para dar a vida por nós. Quando o apóstolo fala aqui sobre a recompensa àqueles que o buscam, ele está tratando exatamente da entrega da vida para exercer essa fé. Meu irmão e minha irmã, a fé em Cristo Jesus, ela exige abrir mão de nós mesmos. Não há possibilidade de você se aproximar de Deus sem que você morra para si. Levante suas mãos e repita comigo assim: eu preciso entender que preciso morrer para o meu ego. É muito sério. No reino de Deus não cabe a vida de consumo para si. É o que compartilhei aqui no Tadel desta terça, não é? O consumismo espiritual. Eu vou no reino, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo das coisas de Deus, eu me aproximo da relação do reino de Deus, da casa do Senhor, para tirar benefícios para mim. E é o que mais hoje, infelizmente, as pessoas estão procurando. Não estão indo para o reino de Deus para dar, mas estão indo para o reino de Deus para colher, para retirar. Essa ideia extrativista, não é, que é comum a nós, da nação brasileira, porque o nosso fundamento histórico é um fundamento extrativista, não é? Os europeus vieram para a América não para morar aqui, eles vieram aqui para fazer riqueza e voltar para lá. Ninguém dos idos de 1500 vieram para cá, principalmente para a região sul da América, com a intenção de morar por aqui. Era o lugar dos incautos, dos selvagens. Tanto é que o nome que deram para as pessoas que moravam aqui nem era o nome original deles. A ideia deles era ir para as Índias Orientais. As Índias Orientais é onde é a Índia hoje, aquela região toda lá. Aí chegaram aqui e chamaram o pessoal daqui de índios. Não, o pessoal daqui eram os verdadeiros brasileiros. É até uma inapropriação, é uma impropriedade chamar os brasileiros aqui das tribos Tupi, Guarani, Tupinambá, aquele pessoal todo que eram os reais brasileiros de índios. Não tem nada a ver com a Índia. Os portugueses, os espanhóis é que erraram o caminho, entre aspas, vieram parar aqui. Mas o errar o caminho é porque eles estavam em busca de extrativar o que era do povo aqui para levar para lá. Esse egoísmo está impregnado em nós, queridos. Em todos os lugares que nós vamos e que nós entramos, nós queremos extrativar. É no reino de Deus, queremos tirar para nós. Ah, não teve um bom louvor. Mas, peraí, a igreja não teve um bom louvor? Como assim? Tem sim. Quem adora, quem louva é você. Não é? Os irmãos que estão aqui estão só incentivando, facilitando, tentando fazer o máximo para que você junto conosco louve. Ah, mas a palavra não foi aquela que eu precisava. Não, realmente não é aquela que você precisa. É aquela que Deus tem para falar com você. Não é o que você quer, é o que Ele fala. E por isso mesmo tem muita gente, né? Então, esses troca de igreja. Alguns agora nem igreja não vão mais, agora eles trocam, são os canais do YouTube. Não precisa mais nem de sair de casa. Eu posso ser da Lagoinha na minha casa, eu posso ser da Getsemane, eu posso ser da igreja Fellowship na minha casa, eu posso ser qualquer uma dentro da minha casa. É só ir lá no controle remoto da minha TV e mudando os canais do YouTube. Mas isso não é irmandade. Irmandade exige comunhão. Irmandade exige exatamente essa apropriação da verdade, no sentido de relacionamento na fé. E por isso mesmo, não é? Como segundo, além de recobrar na fé, nós precisamos redescobrir a comunhão.
Covid-19, então, com as medidas restritivas, que, diga-se, são importantes, nem sempre necessárias, mas são importantes, para cada tempo. Porque nós aqui no Brasil, eu sou crítico disso mesmo, tomamos algumas medidas desnecessárias quando ainda não tinha necessidade, e deixamos de fazer outras em nosso governo quando eram necessárias, e por isso estamos na forma como nós estamos. Mas isso é o mundo. No reino de Deus nós precisamos redescobrir a comunhão perdida. Eu tenho entrado em contato com algumas pessoas que não têm mais nenhuma identidade com a igreja. A comunhão, queridos, ela fortalece e ela estabelece a identidade de família. Aqueles que não têm comunhão com seus entes queridos se perdem nos sentimentos, esvaziam-se, esfriam nos relacionamentos e não tem mais nenhum prazer. É só você avaliar isso no próprio senso da sua família de carne. Quanto mais distantes estão, então mais não se veem, não se sente mais necessidade de se relacionarem. E até quando acontece alguma tragédia, era fulano, né? Mas não tem a dor na alma. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, versos 24 a 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uau! Não pode ser o inverso, como alguns têm feito. Inverter o valor da comunhão. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais nós precisamos estar juntos. É que o escritor, o apóstolo aos Hebreus fala aqui. Quanto mais se aproxima o dia da volta, que o dia que está na sua Bíblia, se você olhar aí com letra maiúscula, ou seja, o dia da segunda volta de Cristo, o dia da plena redenção. Quanto mais se aproxima, mais precisamos estar juntos. E cada dia que passa, queridos, mais está bem próxima a volta de Jesus. Então nós precisamos de mais comunhão. Nós precisamos de nos reunir mais. Ao contrário disso, o que está se acontecendo é, quanto mais vai se aproximando o dia, menos reuniões nós queremos ter. Menos está se apresentando a vontade de estarmos juntos. Que isso, pastor? Não, é verdade, irmãos. É verdade. Vai chegando os dias do dia 20, meu Deus, é a célula. Vai atrapalhar a minha rotina. Deveria ser o contrário. A sua rotina deveria ser a célula, o restante é acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É o inverso no reino de Deus. A comunhão é primazia, a comunhão é prioridade. Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo 133. Olha o que a palavra de Deus diz. Quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É uma benção. Quanto mais se aproxima o dia, mais temos que investir nisso. Mas é durante a semana, pastor. Eu chego tarde do trabalho. Mas se o cinema estivesse funcionando, era possível que você sairia
não é, para um encontro, direto do trabalho para o cinema, para a praça do shopping, para uma corridinha ou uma andadinha na praia para tomar uma água de coco com o seu amor ou a sua amada. Quanto mais se aproxima o dia, mais precisamos estar juntos. Mas e as medidas, pastor, de distanciamento social? É aquilo que eu acabei de falar, queridos, quando elas são necessárias, nós temos que fazê-las. Mas quando elas não são necessárias, nós não podemos cair nas armadilhas do inimigo. Eu estava vendo uma entrevista com um especialista sobre esse assunto. A questão da imposição global das coisas. Não pode ser feito dessa forma. Um país como o nosso, de tamanho continental e de diversidade enorme de classes sociais, de diferenças culturais, não se dá para tomar uma medida global e impor isso sobre todos. Por isso é que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá no início da pandemia, de que cada realidade municipal iria tratar as suas diferenças. Só que isso não ocorreu. Como dizem aí os especialistas, o governo do presidente se eximiu da responsabilidade e quem tomou a frente foram os governadores. Mas não era nem para o presidente, nem era para os governadores, era para cada região, era para os municípios, os prefeitos, os líderes de comunidade, porque conhecem a realidade. Há uma diferença enorme, meus irmãos, não é? De quem eu já tive em vários lugares do país, e aqui do estado do Espírito Santo também, do município lá de Laranja da Terra. Quem já esteve em Laranja da Terra aqui? Lá de Laranja da Terra para Vitória, Muniz Freire para Vitória. Não são como as grandes cidades, né? Aqui pertinho de nós, a diferença de Fundão para Vitória. Mas as medidas são para todos, e fecha tudo, e avalia tudo, e não funciona assim. Por isso que nós estamos aí com a miséria batendo a porta de muitos lares brasileiros, e não é só a miséria financeira, mas a miséria espiritual. Essa é a pior de todas. Filhos de Deus que eram nutridos na fé, hoje estão miseráveis, sem alimento, embora a palavra de Deus, a Bíblia esteja na casa, mas não sabe, o que adianta eu ter uma bela de uma despensa se eu não sei fazer comida? O que adianta eu ter uma bela de uma cesta básica na minha casa se eu não tenho gás de cozinha, nem fogão? Entenda uma coisa, queridos, eu estou aqui trazendo essa expressão para você, de que nós temos o alimento espiritual, a melhor despensa, mas não tem gás, não tem ânimo, não tem força, porque o gás precisa estar interligado, ele precisa de alguém para abastecer. Nenhum bujão de gás fica lá para sempre na sua casa, dando lá gás, não. A mesma coisa quem tem gás encanado aí com os apartamentos. Não paga a conta não, para você ver se eles não vão lá e é uma chavinha que a gente não sabe onde fica. Desaparece lá da sua casa, com certeza. Alguém precisa abastecer. E o ânimo vem com a interligação. Interligação é comunhão, relacionamento. A força, a motivação. Pode até ser que não seja aquilo que você espera, pode até ser que não seja aquilo que você tanto gostaria de ouvir, mas pelo menos, ao estarmos juntos, pelo menos,
Você viu alguém, ouviu alguém. Você sabe que família é um negócio tão engraçado, irmãos, e tão importante, interessante, que até as brigas são necessárias. O que é isso, pastor? Você está doido? É. Diferenças. Eu não sei quanto a vocês, na minha casa são 8 filhos, eu sou o mais velho. E por ser o mais velho, ser pastor, e da forma, eu sou o mais rejeitado de todos, nesse sentido de, quando eu falo, todo mundo lá, já vem querer ensinar a gente. Os filhos os irmãos mais novos da gente, sempre pensa isso dos mais velhos. Vem o enjoado. Mas até isso é necessário. Ai dele se não fosse um enjoado. Ai de mim se eu não tivesse motivação daqueles que me consideram enjoado. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos uns dos outros. Desde o mais sensível, aquele que é mais fortalecido, nós precisamos uns dos outros. O Senhor Deus já nos criou no princípio de relacionamento, de comunhão e comunidade. É só você ir lá no Gênesis, no ato da criação, quando ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus, o Filho, o Espírito Santo, que faz acontecer a realidade, a governança do Pai, já mostrando pluralidade. É preciso relacionamento, é preciso comunhão. O maior exemplo do grande feito que somos nós, que o maior milagre da natureza se chama o ser humano. Vocês sabiam que a natureza sem a gente continua sendo natureza? Para ela seria até melhor se a gente não estivesse aqui. Não ia mudar nada na natureza. Os animais iam continuar animais, os insetos iam continuar insetos, a água ia continuar água, o planeta ia continuar planeta. Nós é que somos a coroa dessa criação inteira. Tudo foi feito não para eles e nem por eles, mas foi para que nós estivéssemos aqui. Deus providenciou e nós precisamos uns dos outros. Agora, o ser humano não consegue viver sem outro. Os animais continuam, tudo aí vai continuar, mas nós não conseguimos viver sem um e outro. Portanto, para que tenhamos cultivação da fraternidade, a própria expressão fraternidade já exige profundamente a comunhão, nós precisamos de valorizar, cultivar, redescobrir a comunhão. E por fim, não poderia faltar, pois o Senhor Deus da comunhão é amor, nós precisamos vivenciar o amor, não apenas de língua, ou seja, de boca, mas viver. E não é viver no amor, é viver o amor, viver Deus em nós. Olha o que diz a palavra na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Eu acho fantástico esse trecho, e é possível que você nunca tenha se ligado nessa palavra. Olha só: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aqui que está, essa parte vocês já ouviram, mas aqui que está o que eu quero chamar a atenção. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Preste atenção nessa frase. A de cima é possível que você já tenha escutado muitas vezes. Não usa da liberdade para dar ocasião à carne, né? Essas coisas todas. A igreja prega muito nisso, mas eu gosto daquilo que é esquecido. Aqui diz: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O nosso papel, queridos, é de serviçais do amor. Repita comigo: Deus me chamou. Vocês estão aí, amém? Bem forte: Deus me chamou para o maior ministério. Repita assim: serviçais do amor.
É isso. O nosso trabalho é o amor. Quando falo nosso trabalho é o amor, nosso trabalho é servir Deus às pessoas. Somos servos. Gente, olha que interessante, legal isso. Quando o Senhor me descortinou aqui para pregar para vocês, a gente fala assim: eu preciso servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus. Não é servir a Deus, eu preciso servir Deus. Entenderam a diferença da expressão? Servir a Deus é que eu estou aqui para só fazer coisas para Deus, mas eu não estou aqui para fazer coisas para Deus. Sabe por quê? Deus não precisa de nada seu. É forte isso. Deus não precisa de nada que é seu. Ao contrário, somos nós que precisamos totalmente dele, somos totalmente dependentes dele. Mas o que ele nos chamou, o que ele nos quer, ao contrário, é que nós o sirvamos às pessoas sem ele. O Deus que nós possuímos, o amor que está em nós, nós precisamos servir para as pessoas. Desde prover um kit de alimentos, estender as mãos. Mas pastor, não pode tocar em ninguém agora. Pode sim, a palavra de Deus nos manda tocar. Impõe as mãos para curar, para abençoar. Podemos sim. É só você tomar cuidado com as suas mãos para a pessoa. Gente, as pessoas estão mais assustadas, nem estão vendo que tem coronavírus em suas mãos, mas você chega e já está, não é assim? Quando eu vou tocar nas pessoas, eu falo: pode ficar tranquilo, minha mão está viciada em álcool. Hoje mesmo eu estava até brincando com a pastora Hélida, né? Eu não consigo chegar em um lugar sem passar um alquinho. Minha mão tem até uma camada, eu acho agora, uma pelica de gel, né? Às vezes eu tenho que lavar a mão, não porque está suja, porque tem tanto gel que até incomoda. Por isso que eu prefiro aquele álcool que não tem gel. Mas toda hora, né, a gente está... Quem está aí com a mão aí alcoolizada, ele levanta a mão. Então, gente, a gente chega em casa, passa álcool na mão. Quem sai de casa e passa álcool na mão também? Eu. Antes de sair de casa, passa álcool na mão. Eu já estou em casa, já passei álcool na mão, mas parece que, né, eu vou levar o vírus da minha casa para a casa do outro. A gente já passa álcool. Chega na igreja, passa álcool. Vai no banheiro, passa álcool. Sai do banheiro, passa álcool. A mão está alcoolizada. Tem que tomar até cuidado, se não entra pelos poros, e a gente vai fazer aí um bafômetro. Nada a ver. É tanto álcool. Tem que fazer um estudo nisso, né? Se a gente não está ficando alcoolizado, né? De entrar álcool pelos poros, né? Mas nós podemos tocar. Antes de tocar, irmão, olha aí um álcool gel. A foto que hoje é considerada a foto mais famosa tirada no mundo, não sei se vocês viram essa reportagem, foi um americano que tirou uma foto aqui no Brasil, um fotógrafo americano, e publicou em Nova York. Foi a foto mais premiada no mundo inteiro. Em uma casa de idosos, eles criaram um abraçador de plástico. Aí a enfermeira estava abraçando a vovozinha, né? Eles estavam testando o abraçador de plástico para que os visitantes viessem abraçar os idosos que precisavam tanto de toque. E aí naquele teste ele tirou uma foto e publicou aquela foto. A foto rodou o mundo inteiro. O abraço na pandemia. Como nós precisamos mesmo de servir amor. É preciso amar como Jesus. Quando era proibido tocar em uma pessoa por causa da enfermidade, Jesus tocou. O leproso chegou próximo a Jesus, Jesus tocou nele. Quando era proibido tocar num caixão, num esquife com um morto, pois era considerado impureza, Jesus tocou no caixão. Meus irmãos, o nosso Deus é Deus de relacionamento. É Deus que vive o amor. E nós precisamos vivê-lo. Ao contrário, sirvam o amor.
Vamos servir Jesus às pessoas. Marca o horário para uma visita online. Ore com as pessoas. Mande um verso da Bíblia. Não manda esses vídeos aí que só para encher o celular das pessoas, não. Faça algo seu. Eu costumo receber no meu celular, aqueles, todas as manhãs, um sem número de coisa de bom dia. Não dá nem para olhar todos. Sabe o que eu olho? As mensagens originais. Aquelas que alguém teve o cuidado de escrever ou gravar um áudio para mim. Porque aí é importância. Tem importância ali. Nós também somos assim. É ou não é verdade? Então nós precisamos de fazê-lo dessa forma. Usando a ferramenta. Mas cuidado ao usar a ferramenta. Quem não sabe usar a ferramenta, não use. Porque isso aqui também é um perigo. Para levá-lo para longe de Deus. Ou levá-la. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros. Amar verdadeiramente. Cultivação é a ação de continuar investindo, cuidando, em amor, em recobrar a fé, em redescobrir a comunhão e ir tratando. Para fechar, eu quero compartilhar uma frase com vocês. Em todas as mensagens, praticamente, eu tenho trago isso. Diz assim, a fraternidade é a marca da igreja. E não é de qualquer igreja não, é da igreja de Cristo. A fraternidade é a marca da igreja de Cristo. Isso quer dizer o seguinte: igreja só é igreja se tiver irmandade, se for família. Tanto é que o nosso slogan como igreja é uma família feliz, né? A fraternidade é a marca da igreja de Cristo. É a sua consistência, ou seja, firmeza, é a confirmação de nosso estado de discípulos. Igreja só é igreja se nós formos aprovados como discípulos. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Amém? Você que é discípulo de Jesus, está na cultivação da fraternidade. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos orar ao Espírito Santo aqui nessa manhã, para que as verdades compartilhadas na mensagem, elas não venham a ser esquecidas por nós, mas que elas encontrem cada uma delas, cada uma das verdades compartilhadas, ela encontre um lugar importante, válido em nossa alma. Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nessa manhã virmos a ter, ó Deus, acesso a essa palavra, essa ministração, ó Deus, a nossa vida, ministração importante, ó Deus, em que como igreja nós estamos aqui com esse entendimento de estamos servindo o Senhor às pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os melhores serviçais do amor. Realmente venhamos, ó Deus, e vejamos uns e outros da família servindo o Senhor. Obrigado, Senhor, a começar por mim, a começar por cada um. Espírito Santo, nos ajuda nesta visão da fraternidade. Nos abençoe, no nome de Jesus. Nisso, Pai. Amém.